Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Eu já tinha dito isso lá na paróquia Bom Pastor. Eu trago o abraço da paróquia, da minha família também, a respeito da forma de pastorear, né, do nosso bispo Alexandre Ximenes, muito objetiva. Quando cheguei na Episcopal, Dom Paulo me trouxe e estava naquele período de implantação dessa diocese. Eu fui conhecendo Dom Ximenes e a gente chegava para tratar os problemas da paróquia, a gente resolvia tudo em 10 minutos, né? A questão bem rápida, mas e muito eficaz. Mas a marca maior nesse tempo de caminhada, que já vai basicamente 8 anos que a gente está caminhando junto, é o amor prático, o amor simplesmente prático e objetivo que a gente encontra no nosso bispo. Então eu sou muito feliz também no coração de tê-lo como meu bispo, meu irmão e amigo em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Jesus, Tu és o cabeça da Tua igreja. Nós somos o corpo, estamos aqui, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu pão, que é único, não existe igual. Precisamos da Tua água, do Teu pastoreio. E pela Tua misericórdia, Tu me colocaste aqui, como Teu pastor auxiliar na Tua igreja, para estar falando do que Tu fazes nas nossas vidas, partilhando o pão que o Senhor dá para a gente na Tua palavra. Muitas vidas que estão aqui nessa manhã talvez entraram com tantas dúvidas, ouvindo tantas vozes que estão apavorando sua alma, seus sentimentos, e elas precisam ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor. Vem falar com a gente, Jesus. Precisamos de Ti. Em Teu nome, oramos. Amém. Amados, nós estamos hoje no primeiro dia do segundo mês do ano, e quando nós viramos esse ano, as promessas não são muito boas. A gente já percebe elas acontecendo aí. Nós temos grandes desafios para o ano 2015, na política. Fazia tempo, eu não acompanho política há muitos anos, mas também não há tão pouco tempo, porque meu avô, lá na cidade de Bom Conselho, onde eu nasci, ele era político, foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi presidente de um centro social da cidade, e desde pequenininho que eu acompanhava política, por causa do meu avô, e depois adolescente fui desenvolvendo minha consciência política, e de fato eu não me lembro de ter visto o país tão dividido, né, politicamente. E nós precisamos atravessar esse Jordão político em nome de Jesus. Temos também grandes desafios na economia, as promessas econômicas e as coisas que estão acontecendo, as notícias não são muito boas. A família, grandes desafios para a família tem sido muito atacada, e graças a Deus que Deus tem levantado pessoas, homens de Deus, para defender a família à luz do Evangelho. E nós precisamos nos posicionar, atravessar esse Jordão da fé, porque hoje nós temos a igreja perseguida, que está no mundo, sofrendo, sendo martirizada, e nós como igreja temos que apoiar esses irmãos. Mas eu sei que cada um que está aqui essa manhã tem o seu Jordão, porque se nós olharmos na Bíblia, o último Jordão será a morte, e a última Canaã que nós vamos possuir é a Canaã celestial, os novos céus, novas terras, nova terra que Deus está preparando para mim e para você. Mas até lá, nós vamos passar alguns Jordões pessoais, e existem algumas Canaãs que a gente vai precisar possuir nessa caminhada, até chegar na última, em nome de Jesus. E o texto aqui, ele mostra para a gente basicamente isso. Eles estavam diante do cumprimento da promessa. A promessa que vai se cumprir aqui agora, ela tem 500 anos de idade no contexto, porque ela foi feita a Abraão. E aí ela vai passando e chega em Josué, e quando eles vão possuir a terra, imagine uma promessa de 500 anos. Tem que ter muita fé para crer nela, em nome de Jesus. Mas eles estavam aí.
na beira do cumprimento da promessa. Só que para ela se cumprir, tinha um Jordão antes. E é interessante que Deus tem promessas para nós. Mas, normalmente, antes que essas promessas se cumpram, a gente tem um Jordão para passar. E a gente precisa passar por ele, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero meditar sobre isso. Atravesse o seu Jordão. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado aí? Atravesse o seu Jordão. E nós precisamos aprender algumas coisas para passar esses Jordões da caminhada antes do último deles. E aí o texto vai ensinar para a gente algumas coisas especiais, alguns princípios fantásticos para a gente conseguir atravessar o Jordão. Primeiro, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Deus é soberano, meu irmão. Deus está no controle. E a gente repete tanto isso que às vezes vira um clichê, a gente fica repetindo, Deus é soberano. Principalmente quem veio da herança que eu vim, eu fui formado no seminário presbiteriano, herança calvinista, e a gente fica repetindo, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas quando chega na hora de existencializar, de experimentar isso na vida, aí vem a ansiedade. E aí que você entende que você precisa experimentar a soberania de Deus, não só na sua confissão teológica, dogmática, mas você precisa experimentar a soberania de Deus na sua vida, em nome de Jesus, na sua caminhada. E eu, quando me converti, eu aprendi sobre soberania de Deus mais existencialmente do que teologicamente, porque eu comecei a meditar sobre batalha espiritual. Quando a gente se converte, a gente fica com muita fome disso, né? Principalmente se você vem de uma igreja pentecostal, como eu também fiz parte no começo da minha caminhada. Então, batalha espiritual, parece até que a Bíblia é só Efésios 6. Efésios 6 só tem batalha espiritual, a pessoa só fala nesse assunto, e eu passei por essa fase. Mas eu li um livro do Dr. Augusto Nicodemo sobre batalha espiritual, que abriu muito minha mente sobre esse assunto, e ele dizia o seguinte: para que você entre na batalha espiritual e mergulhe nesse assunto, é importante que primeiro você conheça a soberania de Deus. Porque senão você vai entrar na batalha espiritual pensando que são duas forças iguais que estão competindo, Deus e o diabo, 50% para cada um, e não é assim. Deus é soberano em nome de Jesus. E aí você passa a perceber lá em Mateus 4:1 que a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei chocado, não vou mentir. Porque eu não era teólogo, não tinha estudado teologia, que nem teólogo eu sou ainda, eu sou só um estudante. Mas eu fiz uma pergunta a Deus: mas Senhor, como é que pode? Como é que o Senhor faz um negócio desse? Como é que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? E aí foi quando eu li Martinho Lutero, em que Lutero diz assim: olha, Deus é tão soberano que o diabo é um instrumento na mão dele para você crescer na fé. Você crê nisso? Eu creio nisso. E aí você enfrenta com essa convicção. Você pode entrar na batalha espiritual tendo uma certeza: quem me colocou aqui não foi o diabo, ainda que eu esteja enfrentando ele, mas quem me colocou aqui foi o meu Pai Celestial para eu crescer, em nome de Jesus. Isso é bênção. Soberania de Deus. Quando você descansa nisso, você enfrenta qualquer gigante, qualquer Jordão. Mas tem um outro princípio aqui que eles precisavam aprender. Eles já tinham passado pelo deserto. O deserto passou. Mas você sabe o que é uma coisa? Deserto traumatiza. Deserto traumatiza. E às vezes você está fisicamente fora do deserto, mas psicologicamente sua mente ainda está lá. E eles precisavam vencer os traumas do deserto. Eles precisavam esquecer isso, passou. Eles precisavam vencer também o luto. Moisés tinha morrido, um grande líder, 40 anos caminhando com eles. Existia muita marca de convivência. Eles precisavam vencer o deserto, o luto, os traumas. E eu falo isso, sabe? Porque a gente sabe que quando a gente se converte, não resolve tudo. A gente muda, mas o processo continua de transformação. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo.
E quando eu me converti, existiam traumas em mim. Ainda existem outros que Deus está tratando, porque só vai acabar quando chegar na última Canaã, fique tranquilo. Mas muitos já foram resolvidos, em nome de Jesus. E um dos que foram resolvidos, que mais marca a minha alma, é que na minha época da dependência química, minha mãe era deficiente física. E ela ficou em cima de uma cadeira de rodas por causa de erro médico. Ela tinha 33 anos. E ela era uma mulher muito vaidosa, muito bonita, jovem, muito independente. E quando ela se viu em cima da cadeira de rodas, ela não suportou aquilo. Eu era adolescente, eu tinha 13 anos. Eu que cuidava dela, cuidava da casa, cuidava de mim. Eu me lembro que eu ia para a feira, fazer supermercado, aí os meninos me viam, o pessoal me via assim, ó, aquele menino ali fazendo feira, botando coisa no carrinho. Como é? Ele está com quem? Eu chegava no caixa para pagar a conta sozinho, tudo. Pegava o táxi, levava a feira para casa. E minha mãe tentou suicídio 3 vezes. E as 3 vezes que ela tentou suicídio, eu a socorri. Eu socorri minha mãe. Todas as 3 vezes. Cada uma mais dramática do que a outra. E depois que eu me converti, uma das coisas que o diabo usava na minha vida eram essas imagens para me atormentar. Às vezes eu estava orando, vinha uma imagem de uma das cenas, eu socorrendo minha mãe. Eu não conseguia mais orar. Minha mente se desorganizava toda. Às vezes eu estava lendo a Bíblia, vinha outra cena. Aí eu não conseguia mais orar. Porque uma das especialidades do inimigo da nossa alma, ele nos oprime usando o nosso passado. E você tem que se libertar disso hoje, em nome de Jesus. E sabe como foi que eu me libertei? Quando eu vi um pastor chamado Tim Keller, da Igreja Presbiteriana do Redentor, lá em Nova York, que ele me ensinou o seguinte: existem alguns salmos que não são orações, que não são louvores, eles são conversa consigo mesmo, em que o salmista prega para si, e ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso não é uma oração não, viu? Espere em Deus, Ele vai salvar você. Aí eu disse: rapaz, será que isso não é coisa de louco? Ficar falando para si mesmo e tal. Eu fiquei meio com medo de usar esse recurso, mas depois eu fui lendo e fui vendo que era verdade, e eu comecei a deixar o Evangelho ministrar essa verdade no meu coração. E aí, toda vez que vinha essa cena, eu ministrei na minha particularidade, e o Espírito Santo vai ensinar você a ministrar na sua, em nome de Jesus. Eu disse: olha, o meu passado, o meu trauma, eu disse isso para mim mesmo, para minha alma, essas lembranças malignas não são Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida não se chama trauma, deserto, dor, passado, não. O Senhor da minha vida não se chama luto. O Senhor da minha vida é Jesus de Nazaré. E aí você vai ministrando isso, com fé, confiando que é a verdade eterna de Deus. E você vai ver, porque hoje eu estou falando disso aqui diante de Deus, dos meus colegas de ministério, meu bispo, todo mundo aqui. Eu lembro disso. E na alma que está aqui hoje, não dói, em nome de Jesus. Porque Jesus liberta você. Então, para você atravessar o seu Jordão, é importante resolver o seu passado dentro de você, para que você consiga atravessar com fé, para a glória do Senhor. O terceiro princípio aqui é o básico do básico. Faça a sua parte. Diga aí para o seu irmão: faça a sua parte. Parece tão óbvio, né? Tão óbvio. Mas eu tenho aprendido que tem pessoas que confundem confiança na soberania de Deus com ócio. Às vezes, não, Deus é soberano, então eu vou ficar aqui. Não, meu filho. Você encontra o seguinte nos textos: preparem-se. Isso é responsabilidade humana. Seja forte. Eu gosto muito da palavra que diz assim: tão somente. Deus diz a Josué: somente. A sua parte é o seguinte: seja forte,
Se fosse uma interpretação nordestina, diz assim: Josué, seja macho. Seja macho e vá em frente, faça a sua parte. E Santo Agostinho, ele diz assim: olha, Deus manda os ventos, mas nós temos que levantar as velas do barco. Tem gente que o barco está voando, parece uma Ferrari, e o outro, o barco está parado, e ele está orando: Senhor, me ajuda, me ajuda. Meu irmão, não é hora de orar, é hora de levantar as velas em nome de Jesus, porque os ventos Deus está mandando para a glória dele, e ele manda. Mas eu vou fazer uma confissão muito sincera aqui. Olha, onde eu mais aprendi esse negócio de responsabilidade e soberania de Deus, responsabilidade humana e soberania, com todo respeito a Agostinho, mas não foi nem tanto com Agostinho, foi numa desviada santa. Eu vou fazer essa confissão, viu, bispo? Eu, às vezes, vou lá no centro da cidade, tem aquelas Assembleias de Deus assim, aí ninguém me conhece lá, eu entro, sento no cantinho, aí fico ouvindo aquelas irmãs lá falar, líder de ciclo de oração, aquela coisa toda. Aí teve uma irmãzinha lá que se levantou, rapaz. Aí ela disse assim: eu vou dizer agora como é que você aprende a confiar em Deus. Eu digo: pronto, vou aprender agora esse negócio, em nome de Jesus. Eu digo: diga aí, irmã. Lá do fundo, né? Aí ela disse assim: você tem que dar o seu melhor, trabalhar muito, se esforçar em paz. Em paz. Aí eu disse: rapaz, que frase, nunca nenhum teólogo me disse isso. É você dar o seu melhor sem ansiedade, sem angústia, porque Deus está trabalhando em nome de Jesus. Faça a sua parte, com o coração pacificado, lute. E eu acho que em toda a Bíblia, obviamente depois de Jesus, provavelmente, quem mais compreendeu esse assunto foi Paulo, na sua teologia e na sua prática. Porque é impressionante como a gente olha para Paulo e vê uma produção literária, teológica profunda e uma prática também. Evangelista, homem de oração, de enfrentamentos, produção teológica. Fantástico. Faça a sua parte. Outro princípio: cada um tem seu Jordão. O Jordão é muito específico. Existem pessoas que querem atravessar o Jordão, mas ela não sabe qual é o Jordão dela. Você percebe que a promessa, o desafio para Josué era muito específico. Era atravessar o Jordão e possuir a terra. Não era uma coisa subjetiva, vamos ver o que é que vai dar. Não. É uma coisa extremamente objetiva. A gente, como pastor, tem muitos papéis. Um dos papéis da gente é aconselhar as pessoas a encontrarem a sua vocação. Por que ela está na terra? Porque tem pessoas assim que elas sabem que vão para o céu, são crentes, convertidas, nascidas de novo, mas ela não sabe o que vai fazer enquanto chega lá. Por que ela está aqui? Você, né? Eu resolvi isso com 23 anos, mesmo depois de convertido, porque quando eu me converti no centro de reabilitação, Deus já me chamou para ser pastor ali. Disse: olha, você vai trabalhar no ministério assim, assim. Ficou claro isso. Mas eu, novo, queria ganhar dinheiro. Todo menino novo gosta de ganhar dinheiro, né? Todo mundo, né? Mas o mais jovem, mais ainda. E aí eu disse: não, eu vou dar um tempo desse negócio e vou entrar no mercado. Aí entrei no mercado, me dei bem na área de vendas, consegui entrar numa empresa que eu entrei lá como auxiliar de serviços gerais e saí de lá como gerente. E vendia muito. Aí com 24 anos, eu já tinha meu apartamento, meu carro, e naquela época que a BCP lançou aquele tijolão, eu tinha o meu, né? Aí meus amigos que me chamavam de besta, não sei o quê, eu com tijolão, carrinho e meu apartamento. Eu digo: vai nessa onda, né? E aí eu comecei a sentir uma insatisfação dentro da igreja, uma infelicidade, uma insatisfação, uma falta de paz. E eu comecei a questionar a Deus: como é que pode eu crente, tão bem e infeliz? Que coisa é essa? Aí, nessa época eu estava na igreja presbiteriana, então eu estava muito racionalista, né? Não, vamos ver aqui, eu acho que deve ter algumas coisas e tal e tal. Aí fui para uma psicóloga, para tratamento. Por que eu estou assim? E graças a Deus eu peguei uma profissional que ela me deu alta. E na alta,
Ela disse: rapaz, olha, você está bem, eu não vejo uma razão por que você está aqui mais. Veja aí, procure ver o que é. Aí eu disse: e agora? Aí a gente que é crente, o último recurso é o quê? Joelho, meu filho. Aí eu fui para o quarto, eu disse: Senhor, fala aí, qual é o problema? Aí ele falou: lembra do começo? Você se afastou. Eu não chamei você para ser gerente, eu não chamei você para ser botar seu próprio negócio. O que eu queria ser empresário, eu queria botar meu negócio. Não chamei você para isso não, isso é plano seu, não é meu. Eu criei você, preparei você para você ser um pastor. E você só vai ser feliz sendo isso. E aí eu digo: vou fazer o quê? Tem que obedecer, né? Aí larguei tudo. Eu morava no meu apartamento, fui morar dentro do seminário presbiteriano, num quarto dividido com outra pessoa, banheiro coletivo. Algumas pessoas defensoras da teologia da prosperidade olhavam para mim e diziam: está em pecado. Estava prosperando e agora está falido. Larguei tudo, porque existem pessoas que Deus chama e diz assim: você é bivocacional, você vai ser pastor e médico, pastor e advogado. Mas tem pessoas que Deus diz: não, você é tempo integral, você vai viver só sendo pastor, e você tem que se contentar com isso, porque foi o que Deus disse para mim: eu vou sustentar você. E eu vou dizer a você, fazem 12 anos que eu sou pastor, nunca fui desonrado, em nome de Jesus. Nunca. Então é importante a gente saber. Hoje eu tenho consciência, eu nasci para isso. É isso que Deus me chamou. Então fica mais fácil atravessar os Jordões quando você sabe por que você está aqui. Em nome de Jesus. E por último, para a gente encerrar essa meditação, Deus mostra a Josué onde ele deve encontrar motivação para atravessar o Jordão. A palavra seja forte, pode ser traduzido também: se motive, você vai encontrar motivação. Agora, porque não é fácil atravessar um Jordão, não é você pensar na vida de Josué, as responsabilidades que Deus deu a ele tinha que estar muito motivado. Agora, existem pessoas que vão procurar motivação em pessimista. Você vai conversar com um pessimista, você está com um Jordão imenso para atravessar, né? Aí você vai conversar com um pessimista, você não chega nem na beira do Jordão. Nem na beira você chega, porque geralmente os pessimistas, eles gostam de assistir Cardinô. Gostam de morte. É terrível. É um vício. Morte vicia. E Deus quer libertar você disso em nome de Jesus. Entende? E como é que você vai encontrar motivação numa pessoa dessa? Ó, eu tenho um desafio. Não, moço, tu é doido, tu morre, menino. Tu vai atravessar no meio, tu afoga. Entende? Então Deus traz aqui algumas fontes de motivação extraordinária, e são nelas que nós temos que descansar a nossa alma e renová-la. Primeira fonte de motivação: as promessas do Senhor. Fantástico. Se motive nas promessas do Senhor para você. A gente aprendeu no ENAC esse fim de semana algumas coisas especiais sobre promessas. E uma das coisas que a gente aprendeu foi que as promessas que mais nós temos que nos motivar são aquelas que passaram pela cruz. São as promessas que o Novo Testamento confirma. E essa promessa que Deus dá a Josué passou pela cruz e passou pela ressurreição. Porque Jesus promete isso aos discípulos. Quando Jesus ressuscita, Ele dá uma missão, um Jordão imenso para os discípulos. Façam discípulos. Olha o tamanho do desafio. Talvez este seja o maior desafio da igreja: fazer discípulos. Desafio imenso. E aí Jesus chega para eles e dá uma garantia. Ele diz: olha, é o seguinte, o desafio é grande, mas tem o seguinte: eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Vocês não estão sozinhos. E essa é a promessa que eu mais tomo posse para mim. Essa é a promessa que eu mais me agarro todo dia. Quando eu vou enfrentar gigante, eu digo: Senhor, Tu estás comigo, me ajuda. Eu creio porque o Senhor não mente. E aí você já se levanta, não é? Sem Cardinô.
liberto, forte, confiante, para a glória do Senhor. A segunda fonte de motivação que Deus dá a Josué é a obediência. A obediência. Porque um dos maiores ladrões de motivação é o pecado. Essa é a verdade, meu irmão. Dura, mas o remédio é amargo, mas funciona, em nome de Jesus. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no ministério, a gente como pastor, é encontrar pessoas que interpretam a Bíblia para pecar. É terrível. Eu encontrei um desses, quando eu era pastor, encontrei vários, mas esse me marcou, lá em Petrolina. Ele já tinha passado por várias denominações, disciplinado, porque ele queria viver com 2 mulheres. E ele tinha base, viu? Aí ele me conhecia, que eu era um cara mente aberta, para frente e tal, e veio conversar comigo. Disse, diga, irmão, pastor, vim conversar com o senhor, porque eu acho que o senhor é um cara mente aberta, eu gosto muito das suas maneiras de falar. O senhor sabe da minha história, eu já fui disciplinado por várias denominações, mas as pessoas não entendem o que eu entendo. Eu disse, é mesmo? Me explica aí. Eu disse, olha, no Velho Testamento mesmo tem a poligamia. E quando chega no Novo, Jesus conta aquela história das 10 virgens. Então ele é a favor. Aí eu me lembrei do pastor João Campos, que certa vez uma pessoa chegou para ele e disse assim, eu faço essas coisas todas porque a carne é fraca. Aí o pastor João Campos disse, mas a vergonha é pouca. Aí eu cheguei para ele e disse, você já ouviu falar do pastor João Campos? Ele, não conheci, não. Depois eu vou lhe contar uma história. Aí contei esse negócio para ele e depois dei o meu veredito também, lá de Bom Conselho. Eu disse, olha, essa interpretação é uma interpretação, com toda sinceridade, caba safada. Você precisa se converter, meu irmão. Você não entendeu nada de evangelho. Porque Jesus Cristo, Ele veio redimir isso e trazer a ideia de Deus do princípio. Um homem, uma mulher e uma só carne. E a única pessoa que tem direito de entrar no meio dessa confusão é Jesus. Nem os filhos, porque filhos são como flecha, eles passam e vão embora. 35 anos de casamento, um casal chegou no meu gabinete e disse, a gente vai se separar. Eu digo, mas rapaz, 35 anos, vamos separar agora. Chegaram à conclusão agora. Isso foi uma série de aconselhamentos. Depois de uma série de aconselhamentos, em consenso, nós chegamos a uma conclusão. Por que eles estavam se divorciando? Porque passaram a vida cuidando de filho. Filho, esqueceram do romance, esqueceram do casamento, esqueceram do carinho, esqueceram do amor, esqueceram do investimento nos dois. Aí matou, já não tinha mais casamento, fazia tempo. Aí eles foram lá, encontro de casais, hoje estão restaurados para a glória de Deus. Porque entenderam isso, o princípio. Então a obediência é uma fonte de motivação. Agora, a dificuldade que uma parte da igreja hoje tem com a obediência é porque existe uma outra parte da igreja que prega a obediência com a motivação errada. Prega a obediência por medo do diabo, por medo do inferno, por medo de Deus. Nós não temos que obedecer por essas coisas. Nós temos que obedecer por amor. Obedecer porque Jesus é o maior amor da nossa vida. Aí você obedece com carinho, com amor, dando o seu melhor em nome de Jesus. Ninguém é perfeito, eu sei, mas a obediência vai motivar você a atravessar o seu Jordão. E por último, é a certeza dessa presença constante e maravilhosa de Jesus com a gente. Que isso é uma promessa e ao mesmo tempo um fato. É você sempre desenvolver essa comunhão com Jesus. Tudo que a gente for fazer, para a gente saber se é certo ou se é errado, a gente não precisa decorar tantas leis. A gente só precisa fazer essa pergunta: será que Jesus faria isso? Jesus faria isso? É tão simples. A beleza do Evangelho que me encanta cada dia mais é a sua eficácia e simplicidade. E o James Houston diz que a eficácia está nisso, na simplicidade. A questão é que a gente tem que obedecer.
Nós temos que fazer o que Deus está mandando. Vamos ter um momento de oração. Todo mundo aqui tem um Jordão, né? Então, eu gostaria de pedir, se você puder, se você não puder, não tem problema, o que importa é o coração. Mas se você tiver condições, se ajoelhe onde você está. Vamos orar. Entregue o seu Jordão ao Senhor. E tome posse dessas motivações, dessas diretrizes que Deus deu a Josué. Senhor Jesus, aqui estamos nós, os teus filhinhos. Tu és o nosso Pai da eternidade, nosso príncipe da paz. E nesse ano, Pai, no nosso país, no nosso contexto, estão se descortinando tantas notícias, tantas vozes de medo, de tormento, que a gente olha, nem parece um Jordão, parece um mar. Mas o Senhor abriu o mar e o Jordão, e louvado seja teu nome por isso. E nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor nos revista de confiança na tua soberania. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer os traumas dos desertos que já passamos, porque passou. Em nome de Jesus, passou. Que a gente possa entender a nossa responsabilidade no processo, sem confundir o papel de cada um. Que a gente possa ver especificamente o que o Senhor tem para cada um de nós. E que a gente se motive nas tuas promessas. E na obediência por amor a teu Filho Jesus. Consagramos ao Senhor essa travessia. Consagramos ao Senhor essa travessia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.